RFI Convida. Adriana Brandão. O RFI Convida recebe hoje o fotógrafo francês Éric Garreau, que acaba de publicar aqui na França o livro Roça, um conto rural no Brasil. A publicação, editada pela Edition Curta e Longa, traz cerca de 100 fotografias a cores feitas em fazendas no interior de Minas Gerais. Um trabalho que reproduz uma jornada de pequenos agricultores do amanhecer ao anoitecer e revela um estilo de vida longe dos clichês associados ao Brasil e pouco conhecido do público europeu, o mundo e a cultura caipira. Olá, Éric Garreau. Bom dia, Adriana. É um prazer recebê-lo aqui na RFI. Prazer, tudo meu. Éric, esse não é o seu primeiro trabalho sobre o Brasil. Você desenvolveu outras mostras como Ser Brasileiro e Quando a Luz Chegar. Como você descobriu e começou a trabalhar no país, Éric? Eu comecei a trabalhar através da música brasileira. Eu me apaixonei para a música brasileira e minhas primeiras viagens foi sobre o Carnaval do Recife e sobre as festas juninas, se me lembro bem, em 2000. E agora, então, você publica Roça. Como surgiu esse projeto Roça? Olha, Roça é uma história de amor. Porque minha mulher, Cláudia, vem de lá, do Minas Gerais, e ela estava sempre me contando as lembranças de infância, e cada vez que a gente estava na família dela, a gente estava visitando os tios, primos, e eu comecei a me encantar com esse estilo de vida, pessoas que faz comida a fogão a lenha, que vai tirar leite, uma vida muito simples e que eu descobri. Aí me apaixonei e comecei a trabalhar sobre a roça mesmo. 100 fotografias, quanto tempo levou, Éric, para você fazer essa escolha e publicar esse livro? Na verdade, cada vez que eu vou para o Brasil para trabalhar sobre uma matéria, eu reservo um tempo para passar na roça, assim. É um descanso mental, é muito bom. E para responder, esse trabalho demorou 7 anos. Durante as primeiras fotos foi feitas 7 anos atrás e cada ano, de vez em quando, eu, por exemplo, tive o Covid e tal, então eu não viajava, mas 7 anos, 4 viagens, até publicar esse livro. As suas fotos são quase como quadros, cores vivas, contraste. Qual é a sua técnica? Olha, minha técnica, não sei contar, mas meu lance é a luz. Eu gosto muito de pintura, a pintura para mim é uma fonte de inspiração muito grande, principalmente a pintura do Vermeer, do Caravaggio, do Delatour. Contém uma referência muito explícita ao Vermeer, não é? Até que tem uma foto que é em homenagem a Vermeer, mas aí eu coloco muita luz, muito flash, para falar de técnica, mas eu não peço para o povo assim, de poser. E eu deixo as pessoas morar na vida deles, e eu coloco as luzes, e quando as pessoas entram na luz, aí eu bato as fotos. É assim minha técnica. E você atua também no momento da edição, quer dizer, tem um trabalho de pós-produção no momento da... Tem um trabalho de pós-produção cada vez que a gente faz fotos, aí depois a gente descarrega no computador, a gente faz uma edição e a gente faz um tratamento de cor, de contraste e tal. Claro, sim, esse participa do processo assim, de fotografia hoje. Éric, o trabalho foi feito em fazendas de Minas Gerais, mais precisamente na Zona da Mata, como você disse, que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. Apesar do nome fazer referência a um espaço, a um universo, a roça, você escolheu para ilustrar
a capa do livro, não uma paisagem ou um retrato, que é uma das suas especialidades, mas a foto de um detalhe. Por quê? Porque esse é um debate, essa é uma pergunta muito grande, a capa. A capa tinha muitas opções, muita fotografia, mas eu quis mostrar meu caminho de trabalho autoral. Muitas pessoas tiram foto e eu acho que uma paisagem era muito attendu, como a gente esperado, fala. Né? Esperado, em francês a gente fala assim. Era muito esperado. Muito fazia óbvio, né? Isso, muito capa de revista. E eu acho que essa foto do cavalo suando resume muito a roça, porque, sabe, essa palavra roça é muito interessante também. A roça diz muita coisa. É muito difícil traduzir roça em francês. É igual a saudade, é uma coisa, é um sentimento interior. A gente vai pela roça, mas a gente roça a terra. É uma roça de milho. Uhum. É uma paisagem. Exatamente. Então, eu achei interessante de botar essa palavra roça, assim, com uma foto um pouco subjetiva, assim, que cada um pode interpretar. E também você deixa a surpresa quando você vai abrir o livro. É isso que eu gosto, de não mostrar muitas coisas direto na capa. De dar vontade ao leitor de ver e de... Espero que vai dar. Henrique, cada foto tem um título bilíngue, português-francês, e é acompanhada por trechos de uma poesia ou de um texto do patrimônio literário brasileiro, textos que dialogam com as suas imagens. Você quis, como diz um trecho do poema de Mário de Andrade, Noturno, de Belo Horizonte, reproduzido no seu livro, contar as histórias de Minas para os brasileiros do Brasil? Claro. Eu me encantei quando eu achei essa frase. Eu quero contar por brasileiros. Eu não sou assim. Eu quero ficar simples, mas eu acho que eu venho de fora e de vez em quando eu pode ter um olhar diferente dos brasileiros mesmo. E eu quero oferecer para o povo da roça, primeiramente, mas pelos brasileiros todos, né? Esse olhar que eu tenho sobre o país deles, que eu amo muito. Mostrar para os brasileiros e também para os franceses. Claro. Pelo momento, o livro está publicado na França. Eu espero que a gente vai conseguir desenvolver o projeto até o Brasil. Henrique, ao ler Roça, me lembrei do grande fotógrafo francês Raymond Depardon, que tem um documentário e, no mínimo, 2 livros sobre o mundo rural francês, mas no caso dele, principalmente em preto e branco. Depardon, como a pintura, também foi uma fonte de inspiração? O Depardon é uma fonte... Por mim, uma fonte de inspiração, mas mais do que ele fala. O caminho, a maneira dele de pensar a fotografia. Eu leio muito livros do Raymond Depardon. Não é tanto a fotografia, que é uma fotografia que eu respeito e que eu adoro. Ele publicou um livro que se chama La Ferme du Garret, que é a fazenda dos pais dele, né? Então eu conheço, eu amo muito esse livro. Mas o Raymond Depardon, hoje em dia, é uma fonte de inspiração mais por a maneira dele falar de fotografia e a análise que ele tem sobre fotografia. No prefácio do livro, você diz que pensava fotografar um mundo em vias de extinção, fadado a desaparecer, e descobriu que fotografava o renascimento da roça. Você acredita que esse estilo de vida vai voltar a se impor? Eu acho que esse estilo de vida está voltando.
não vai voltar, está voltando. Eu, no meu último viagem que eu fiz, graças a uma bolsa do Centro Nacional de Arte Plástica da França, eu fui encontrar jovem que se instala na roça, não por herdar, Por herança? por herança, desculpa, herança de família, mas por vontade mesmo. São engenheiros agronômico, ou outras pessoas que querem viver assim mais na natureza e que querem viver uma vida mais simples. Então eu observei muita gente assim, muito jovem. Então eu acho que não vai voltar, eu acho que já está acontecendo. Vai ser um estilo híbrido? Com certeza. E as pessoas que vêm de fora para se instalar na roça vêm com um conhecimento interessante, e eu acho que o respeito desses neo-rurais que a gente fala, com as pessoas que estão lá, convive muito bem, se escuta um por outro. Eu acho que cada um pode trazer por outros um conhecimento e uma maneira de fazer. Eu acredito muito nisso. E Henrique, agora para terminar, tem um poema que está reproduzido no seu livro e que é um poema que você gosta muito e que fala muito de não deixar de voltar a um mundo e a uma paisagem. Você poderia, então, ler esse poema para a gente? Sim, você já me avisou que eu iria ler, então tem uma folha aqui. Eu vou ler agora. Então, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Exatamente. Vou ler só um trecho, hein? Eu convido todo mundo para ler o início do texto. Não permita Deus que eu mora, sem que eu volta para lá, sem que eu desfruto os primores, que não encontro por cá, sem que ainda avista as palmeiras, aonde canta o sabiá. Todos os brasileiros conhecem esse poema, né? É um poema muito, muito bonito, né? Que fala da saudade e da esperança, né? De voltar para a sua roça. Pro Brasil e para sua roça. E o sentimento que eu tenho sempre, né? Meu coração nunca fugiu da roça, tá sempre lá. Inclusive que os meus primeiros trabalhos também, quando a luz chegar e dispôs o bestiário, também acontecia na roça. Então eu acho que eu sou um fotógrafo francês mais roceiro do mundo. Não sei se é do mundo, mas eu adoro a roça, eu adoro assim a natureza brasileira. E todo mundo, eu queria só para acabar falar uma coisa, que todo mundo conhece as praias, todo mundo conhece futebol, carnaval, Amazônia, mas quem conhece esses centenas de quilômetros de montanhas no Brasil? Quando eu falo com os franceses, com meus amigos, ninguém imagina as paisagens que tem nesse livro, essas montanhas sem fim, assim. Eu queria que todo mundo descubra isso. Eu, como mineira, fiquei muito emocionada de ver essa paisagem, que em Minas a gente diz um mar de montanha. É, uma mar de montanha mesmo. Muito obrigada, Henrique. Sou que agradeço o pelo livro convite. Roça, um conto rural no Brasil, de Henrique Garreau. E no próximo dia 7, uma primeira exposição do livro em Sète, no sul da França. Sim, no Festival Image Singulière vai acontecer uma exposição até final de junho, logo depois do lançamento do livro, que está agora nessa semana, sexta-feira, em todas as livrarias francesas do mundo, porque parece que vai ser possível de encontrar o livro nas livrarias francesas no Brasil. Perfeito, muito obrigada, Henrique. Sou eu que agradeço.